Sejam todos bem-vindos. Essa é a aula de número 52. Nós vamos abordar aqui várias sequências didáticas. Vamos focar em revisão para a A5, tá ok? Então nós vamos tratar aqui do capítulo 13, capítulo 18 e capítulo 19. Eu repito que é importante que vocês se orientem sempre pela FOA, para que vocês possam se preparar melhor para a A5, tá? Essa aula aqui, os exercícios são focados especificamente para a A5, tá? Muito bem. Uma revisão aí através do problema P300, lá da página 288, que diz o seguinte: uma atração muito popular nos circos é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa, pilotando uma motocicleta. Então, olha aqui, eu tenho um globo, uma motocicleta e um piloto. Vamos considerar, então, que o raio desse globo é de 3,5 metros, tá? Daria 7,2 de diâmetros. Faça um diagrama das forças que atuam sobre a motocicleta nos pontos A, B, C e D, indicados na figura, sem incluir as forças de atrito. Para efeitos práticos, considere o conjunto piloto mais motocicleta como sendo um ponto material. Muito bem. No ponto A, eu tenho o peso da motocicleta, do conjunto, motocicleta mais piloto para baixo, e a força normal de reação ao plano de apoio, que é sempre contrária, tá certo? À pressão que você exerce no plano de apoio, tá? Então é a normal. No ponto B, o peso é sempre dirigido para o centro da Terra, então ele vai ser sempre vertical para baixo. Já a normal, ela é perpendicular ao plano de apoio, então ela vai ser dirigida para o centro, tá? Perpendicular é uma reação em relação à pressão. Como essa motocicleta vai estar girando, ela vai estar centrifugando, fazendo uma força, empurrando a superfície do globo para fora. Como a superfície não é boba, terceira lei de Newton, ela reage empurrando a motocicleta para dentro. Essa é a força normal nesse ponto. Lá em cima, no ponto C, continua a força P sempre dirigida verticalmente para o centro da Terra, verticalmente para baixo. E a normal? Olha, a motocicleta, se ela tiver uma alta velocidade, ela vai ser centrifugada e vai empurrar para cima a superfície. Tá certo? A superfície não é boba, reage e empurra para baixo, que é a normal. E no ponto D, continua o peso vertical para baixo e a normal dirigida para o centro. Observe que a normal sempre se dirige para o centro, quando você está dentro de um globo em movimento circular, tá certo? De modo que essa normal, ela tem sempre a mesma direção de quem? Todo movimento circular tem como força resultante a força centrípeta. Uma das características da força centrípeta é que ela é sempre dirigida para o centro da circunferência, tá? Então, eu respondi a letra A desenhando todas as forças naturais que aparecem. Peso e normal, desprezando-se a força de atrito, que é uma força natural, mas que o exercício pediu que a gente desprezasse. B. Qual é a velocidade mínima que a motocicleta deve ter no ponto C, aqui em cima, para não perder o contato com o interior do globo? Se a motocicleta for muito devagar, quando chegar aqui nesse ponto, ela cai, porque a força peso será maior do que a força que está jogando ela para fora, centrifugando ela, a força centrípeta. Então, para que a motocicleta consiga passar aqui sem perder o contato, a velocidade mínima que ela tem que ter é uma velocidade que gera uma força centrípeta nesse ponto, capaz de centrifugar ela para cima com a mesma intensidade da força peso. Se a força peso e a força centrípeta tiverem aqui a mesma intensidade, ela vai ser centrifugada para fora com uma força nula. Nula como? A força que vai jogar ela para fora é a mesma que a força peso puxa para dentro. Então ela vai fazer uma pressão nula, não vai ter normal, porque não tem pressão nenhuma. É o valor mínimo que você pode ter. É quando a normal for nula. E a força peso ficou exatamente igual à força centrípeta, que embora seja dirigida para o centro, está se centrifugando, jogando o corpo para fora. Puxando ele para o centro, tem a força peso. E aí é um equilíbrio entre elas. Então veja, eu tenho, portanto, que a normal tem que ser nula, para que você passe pelo ponto C sem perder o contato, mas sem fazer nenhuma força, tá? É o limite. Isso implica que a força centrípeta, tá, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, tem que se igualar ao peso, porque a normal é nula. Ó, em cada ponto aqui,
a força centrípeta, você vai calcular através da relação entre o peso e a normal, tá? Muito bem. Se o peso é igual à força centrípeta, e peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, a massa vai desaparecer. Então, a velocidade que precisa ter para que isso aconteça independe da massa da motocicleta e do piloto. Se é um piloto mais pesado, um piloto mais leve, se é uma moto maior, mais pesada, uma moto mais leve, não vai fazer diferença. A velocidade vai ser a mesma. Isso é muito interessante, tá? Então, a aceleração centrípeta, ela vai ter que ser exatamente igual a quem? A aceleração da gravidade, que nós sempre utilizamos igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é o valor do nosso livro. Portanto, como a aceleração centrípeta é V2 sobre R, a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, e a gravidade é 10, eu posso calcular, por exemplo, o valor de V, porque eu tenho o raio e tenho o valor de G. Então, o que eu vou fazer? Eu passo o R para lá, vai multiplicando, fica R vezes G. O quadrado passa para lá, vai na forma de raiz. Então, é a raiz de R, de 3,6 metros que ele deu no enunciado, vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Da raiz de 36, que é 6. 6 vezes 6, 36. Então, com essa velocidade de 6 metros por segundo, dependendo da massa aqui, isso vai passar e não vai perder o contato. Se a velocidade for menor, 5, ele vai cair. Então, ele vai cair, vai despencar. Se for maior, ele vai passar numa boa, só que ao invés de perder o contato aqui com força normal 0, ele vai empurrar essa superfície e vai haver uma normal não nula. Quanto maior a velocidade, mais segurança, tá? Mas menor do que 6, ele perde o contato e provavelmente pode perder o equilíbrio. Ok? Uma hipótese C. Tá? Determine a massa do conjunto motociclista e motocicleta. Muito bem, como é que eu calculo então a massa dos dois? Veja só, se a velocidade no ponto mais alto é 6 metros por segundo, se o raio é 3,6 metros, então nesse ponto mais alto, tá certo? A força centrípeta é igual ao peso, porque é o valor que eu tenho. Velocidade de 6 metros por segundo, a normal é nula, a força centrípeta é igual ao peso. Quando eu faço isso, força centrípeta igual a peso, a massa cancela. Como a massa cancela, como é que eu vou calcular a massa? Então vejam só, qualquer massa que a gente colocar, e eu já tinha falado isso no item anterior ali, vai dar certo como resposta para esse problema. Por quê? Porque a velocidade que ele me dá para a solução do problema é uma velocidade na qual no ponto C ele tem a velocidade mínima e não perde o contato. Então não tem como calcular, porque qualquer massa que seja massa do conjunto, se tiver a velocidade de 6 metros por segundo, realizará a condição passar pelo ponto C sem perder o contato, mas no limite onde é normal igual a 0. Ou seja, não tem como calcular, tá ok? Eu fiz essa hipótese aí exatamente para mostrar essa confusão aí. Não tem como calcular, ok? O T368 da página 433 diz o seguinte: um corpo está sujeito a um sistema de 3 forças concorrentes. As intensidades de 2 delas são 5 newtons e 20 newtons. Quanto à intensidade da terceira força, F, para que haja equilíbrio, ela deve satisfazer a desigualdade. Então veja. O exercício diz que eu tenho uma força de intensidade 5 newtons, uma outra de 20 e uma terceira desconhecida, sendo que elas são concorrentes. Se elas são concorrentes, o que elas estão fazendo? Elas estão se amarrando umas às outras. Aqui eu coloquei aleatoriamente uma forma de colocá-las concorrentes, mas existem infinitas formas de eu desenhar e representar isso, tá? Bom, para que haja equilíbrio, ele deve satisfazer a seguinte desigualdade. Muito bem. Tá, qual dessas daqui é a resposta? Eu tenho as 3 forças aqui e, como eu tenho infinitas situações em que elas podem se encontrar, e eu poderia ter infinitas respostas, o conjunto resposta é um conjunto infinito. Agora, então veja, uma situação limite que eu posso ter é quando eu conseguir formar o maior vetor força unindo as duas, que seriam as duas alinhadas, A e B, as que eu conheço.
Isso daria 25, por exemplo, para cima, ou 25 para baixo, ou 25 para a direita, para qualquer lugar. São infinitas posições, mas me interessa que eles estariam no mesmo sentido, na mesma direção, e daria 25 newtons de força. Isso daria um C, que eu estou procurando, que teria um valor máximo possível de 25. Então eu já sei o valor máximo possível, 25. Certo? E o mínimo que eu consigo combinando A e B é quando eles estiverem oposto, que pode ser um para cima, um para baixo, um para direita, um para esquerda, infinitas situações. Mas em todas elas, se eles são antiparalelos, o resultado disso é 15. Então o mínimo que eu consigo é 15, o máximo que eu consigo é 25. Então o C ele vai estar entre esse mínimo e esse máximo, que é a resposta da letra D. Ó. A força resultante ela vai ter no máximo 25 e no mínimo 15. Então, maior ou igual a 15 e menor ou igual a 25. Bom, agora vamos para algo mais, digamos assim, um pouquinho complicado, mas essencial para que vocês entendam, tá, a resolução dos problemas, que é projetar todos os sistemas de forças na horizontal e na vertical, ou seja, projetar em X e projetar em Y. Porque se eu transformo todas as forças em apenas X e Y, o meu sistema é um sistema assim, que é mais fácil de eu estudar, por exemplo, isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso. Se for nulo, sumiu, o sistema já está em equilíbrio na horizontal. Se F3 menos essa soma aqui for nulo, eu já desapareço também e já sei que está no equilíbrio vertical. Então é mais ou menos isso. Aqui fica difícil ver isso. Então o que nós vamos fazer? Projetar F1 e F2, transformando ele em uma força horizontal e vertical. A força F3 não precisa, porque ela já é totalmente vertical. Tá? Então se eu tenho a garantia aqui de que a força resultante é nula, é só pegar, desce um para cá, sobe outro para lá, de onde saiu, linha poligonal, eu vou chegar. Confiro, beleza, é sim. Agora, na prática e nos exercícios, o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar essas forças em X e em Y. Como projeta-se essas forças? Muito bem. A força F2, ela possui uma sombra, uma projeção em X, que a gente chama de Fx2, a projeção X da força F2. Mas ela também tem uma sombra no eixo Y, que pode estar aqui ou estar aqui, é o mesmo tamanho. Tá? Você fecha o quadrado aqui, Fx2 pode estar aqui embaixo, pode estar lá em cima, você fecha sempre o retângulo ou quadrado. Então essa é a projeção vertical Y de F2. A mesma coisa eu posso fazer para F1. Projetar a sua componente X e projetar a sua componente Y. Então, ao invés de utilizar o vetor força F2, nós vamos trabalhar com as duas componentes, Fx2 e Fy2. Por quê? Porque a soma dessas duas, lembra do terceiro caso? Transcreve, tá, a diagonal, dá o F2. Fx2 mais Fy2 dá exatamente F2. Então, eu posso trocar F2 por Fx2 mais Fy2. A mesma coisa. Eu posso trocar F1 por Fy1 mais Fx1. Aí eu vou ficar apenas com forças verticais e horizontais. A gente escreve o seguinte, ó. A força resultante geral, ela é a soma das componentes na direção X mais a soma das componentes na direção Y. Se você me pergunta o que é o I-chapéu, o I-chapéu é um vetor unitário, o módulo dele é 1. Então ele não altera módulo porque ele é unitário. Vale 1. 1 vezes qualquer coisa não altera aquela coisa. Então como ele é um vetor unitário, a gente não usa setinha para ele, usa o chapéu. Tá? Não vamos trabalhar com isso, mas é bom que vocês saibam. Muito bem, para que está aqui esse I? O I, chapéu, é o vetor que indica que essas coisas têm sentido e direção no eixo X. O I, chapéu, quer dizer direção e sentido horizontal, eixo X. O J, chapéu, sentido e direção vertical, Y. Porque aqui é módulo, não tem setinha, aí é só módulo.
Quem vai dar o sentido de direção? O I chapéu e o J chapéu. Tá? Então, se a força resultante tem que ser nula, porque vamos estudar sistemas em equilíbrio, e a qualidade de estar em equilíbrio é que a força resultante total seja nula, eu preciso que sejam nulos as componentes, todas elas x. Então, se eu tiver n forças, todas as componentes x somadas tem que dar zero. Idem, todas as componentes y também tem que dar zero, devem se anular. Então, se você não tem nenhuma componente na direção x, nenhuma componente na direção y de resultante, se as duas são nulas, a força resultante total é nula. É como se colocasse zero aqui e zero aqui. E aí, obviamente, que vai dar uma força resultante total nula. E é basicamente isso que nós vamos fazer nos exercícios. Nós vamos pegar as forças que existem lá, de tração ou qualquer outra, e vamos decompor essas forças colocando elas apenas em x e y e trabalhar separadamente. Trabalho com as forças horizontais e vejo o que dá. Trabalho com as verticais e vejo o que acontece. Tem que ser nulo na direção horizontal e tem que ser nulo a soma na direção vertical. Por quê? Porque essa é a condição do nosso estudo de hoje. Qual é? Sistemas em equilíbrio. Ele precisa estar em equilíbrio na horizontal e na vertical. Ele não pode ter nenhuma força, porque isso vai implicar em aceleração, isso vai dar velocidade, e aí vai alterar a velocidade, e aí o sistema não vai estar em equilíbrio. Olha, para estar em equilíbrio, tem que estar parado? Não. Ele precisa estar com velocidade constante, tá? Equilíbrio não é parado. Equilíbrio que nós estamos estudando é exatamente velocidade constante, ou seja, aceleração nula, força resultante nula. O nosso objetivo é esse, é a força resultante nula na horizontal e na vertical. Primeiro exemplo proposto. Prove que os três vetores abaixo estão em equilíbrio. Muito bem. Regra do elefantinho seria ótimo, né? Mas vamos ver aqui o outro caminho. A regra do elefantinho seria só, começa aí por qualquer um, por exemplo, o azul, onde termina começa o rosa, aí ele desce para cá, onde termina começa o amarelo, só para lá. Ó. De onde eu saí, cheguei. Provaria aí tranquilo, tá certo? Se eu tivesse aqui um gráfico quadriculado. Né? A prova lá, um quadriculado, faria na prova com a régua bonitinho. Mas aqui a gente vai provar de outra forma. A gente vai começar já a aplicar a projeção dos vetores. Olha só, o vetor F1, ele tem, portanto, tá certo? Uma componente y, uma projeção y, que eu calculo da seguinte maneira. Olha, se o ângulo é de 30 graus, seno de 30 é o cateto oposto, FY1, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o F1. Isso vai me dar, ó, passo o F1 multiplicando, FY1 será F1 seno de 30. Só passei para lá. Seno de 30 é meio, certo? E o F1 ele deu valor, é 10. E 10 vezes meio dá 5. Então eu já calculei o valor da projeção vertical y do vetor 1. Vetor força 1. É 5 newtons. Agora eu vou calcular o FY2. O que é ele? É a projeção vertical do vetor F2. Mesma coisa, ó, seno de 30, cateto oposto, FY2, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o F2. Passo F2 multiplicando. F2 vezes 130 é a componente vertical Y2 que eu estou procurando de a força. O F2 também vale 10, seno de 30 é meio, então a projeção vertical do vetor F2 também mede 5 de módulo, de intensidade. Bem, quem é o F3? É um vetor completamente vertical, só que dirigido para baixo. Se ele é para baixo, ele é contra a trajetória, e isso na física a gente representa através do sinal negativo. Então eu vou colocar com intensidade menos 10, porque ele é para baixo. Se ele fosse para cima, seria mais 10. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó, eu tenho um vetor agora horizontal. Mas vamos deixar isso
mais adiante. Ó, eu vou ter um horizontal para a direita, outro para a esquerda. Um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Mas continuando aqui, fechando aquilo que nós começamos. Nós começamos pela componente vertical. E o que eu preciso? Eu preciso que a soma seja nula. Eu preciso provar que está em equilíbrio. Então a soma das forças verticais, Fy1 para cima é vertical, Fy2 para cima é vertical e F3 para baixo é vertical. Então a soma das duas para cima, Fy1 mais Fy2, com a F3 para baixo, que é negativa, essa soma tem que dar quanto? 0. Então eu vou somar. Ó. Uma vale 5, Fy1, a outra vale também 5, as duas são positivas porque são para cima. A Fy3 é negativa porque é para baixo, contra a trajetória, e vale 10. 5 mais 5, 10, menos 10, 0. Então provei matematicamente que na direção vertical está em equilíbrio. Mas eu preciso do equilíbrio nas duas direções. Então eu tenho que provar que na direção X também está em equilíbrio. Vamos lá. Agora vamos calcular as componentes horizontais projetadas em X. Fx1. Como é que eu obtenho? Olha, se eu pegar o cosseno, o que é o cosseno? Aqui fecha um triângulo, né? O cosseno de 30 é o cateto adjacente, o Fx1, dividido pela hipotenusa, que continua sendo F1. F1 passa para lá, vai multiplicando. F1 vale 10, tem 10 de módulo. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E eu botei aqui o sinal negativo, porque é para a esquerda. Então, Fx1 ó, vai dar menos 5 raiz de 3. 10 dividido por 2 dá 5. Menos 5 raiz de 3. Vou deixar a raiz de 3, não vou calcular aí não. Muito bem. O Fx2. Novamente, um triângulo, um retângulo, onde a componente, cosseno, vou obter pelo cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente, Fx2. Ó, ele é o cateto adjacente, é o Fx2, dividido pela hipotenusa, que é o F2. Tudo agora só os módulos, estou fazendo conta, só das intensidades. Passo o F2 para lá, vai multiplicando. F2 vale exatamente 10 e o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Opa, para a direita, beleza, positivo. 10 dividido por 2, isso dá 5. 5 raiz de 3, maravilha. E o Fx3, o Fx3 ele é completamente vertical. Então, quanto vale a componente horizontal dele? 0. Entenderam? Se ele é completamente vertical, então a componente horizontal dele é nula. E a soma dos três vetores? Fx1 mais Fx2 mais Fx3. Vai ser o Fx1, que é negativo, menos 5 raiz de 3, mais o Fx2, que é positivo, 5 raiz de 3, mais a componente da força 3, componente horizontal, que é nula, porque ele é completamente vertical. Menos 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, 0. Pronto, está provado que tanto na direção horizontal como na vertical, na soma das componentes, é nulo a força resultante. Logo, a força resultante total também será nula. Tá? Quando a componente x e a componente y são nulas, o vetor resultante geral também é nulo. Então, provamos matematicamente o que queríamos. Vamos lá na página 431 para o problema, então, 464, aplicando tudo isso que a gente está aprendendo agora sobre projeção das forças x e y. Soma delas tem que ser nula, porque estamos falando de sistemas em equilíbrio. Então, diz lá, ó, na figura ao lado, o corpo suspenso tem massa igual a 2 kg, está aqui. Os fios têm pesos desprezíveis, são fios ideais, inextensíveis, tudo bonitinho. E o sistema está em equilíbrio estático. Ah, sim, equilíbrio estático, está em repouso. Pode ser o equilíbrio estático ou dinâmico. O que é o equilíbrio estático? Está em repouso, velocidade igual a 0. O que é equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico significa que está em equilíbrio, que a força resultante é nula, só que com velocidade constante. Então a aceleração é nula, a força resultante é nula. Bom, determine, é o pedido do exercício, as trações nos fios AB. Então aqui tem um fio AB e aqui um outro fio BC. Tá? Aqui existe, é claro, um outro fio, mas esse outro fio ele está apenas segurando o bloco e, obviamente,
a gente vai falar disso, a tração que aparece nele já é bem óbvia, que é exatamente igual ao peso. Vamos na sequência aqui. Ó. No fio que vai de A para B, eu vou ter uma tração, que eu estou chamando de tração AB. É a tração nesse fio que vai de A para B. Aqui, no fio que vai de B para C, eu terei uma outra tração. O valor é diferente. Pode ser igual, pode ser diferente, mas é outro fio, é outra tração. Tá? Muito bem. O que vai gerar essas trações é uma força natural, a força peso. Essa força peso chega até o ponto B, passando por esse fio. Tá? Mas essa tração que o leva para os outros dois fios, eu não preciso usá-la aqui. Tá? Eu vou imaginar, por exemplo, que essa bola está pregada direto aqui no ponto. Então, desprezo esse fio. Esse fio é só um meio de ligação para levar o peso para esse ponto. Então, ó, eu vou ter as duas trações BC e AB, já coloquei de cá, e aqui nesse ponto é o peso. É, porque aqui é o peso, aí gera essa tração no fio, a tração no fio aqui é exatamente igual ao peso. Se está em equilíbrio, ó, você tem o peso para baixo, essa tração para cima. São iguais. Se não sobe, não desce, os dois são iguais. Entenderam? Então, a tração que está aqui nesse ponto que me interessa é exatamente igual ao peso. Agora, eu montei o meu sisteminha, 3 forças, e isso está em equilíbrio. Muito bem. Para chegar à resposta e encontrar aquilo que ele pede, o valor da tração de A para B e de B para C, eu vou decompor essas forças, projetá-las no eixo X e Y. Agora veja, a tração BC já está no eixo X, não tem que fazer projeção. Quanto vale a componente Y dela? Exatamente, 0. Se ela é completamente horizontal, a componente vertical dela é nula. É igual peso, completamente vertical. A componente horizontal é nula. Então, apenas a tração AB é que vai ter uma componente X e uma componente Y. Quando eu fizer isso, eu esqueço ela e trabalho só com forças horizontais e verticais. Assim. Então, eu vou trocar a tração AB pelas componentes horizontal e vertical dela. O que vai facilitar em muito a minha vida. Porque agora eu analiso o seguinte, isso não tem que estar em equilíbrio? Tem. Para isso estar em equilíbrio, o peso e a tração, a componente Y da tração AB devem ser iguais. Então eu escrevo isso. O peso ele tem que ter a mesma intensidade da componente Y da tração AB. Igual a esse. Do mesmo modo, a tração BC tem que ter a mesma intensidade da componente X da tração AB. Ah, tá, a figura aqui não está mostrando isso. Ou seja, o comprimento desse tem que ser igual ao comprimento desse e o comprimento desse igual ao desse. É o correto. Tá? Mas aqui no meu desenho, pela forma que eu desenhei, eu não sabia que eu tinha que chegar a isso, não tem problema. Tá? Mas, em termos de intensidade, as setas não estão no mesmo comprimento, mas eu vejo isso. Porque se não forem, não tem equilíbrio. Se a componente X de AB for maior do que a tração BC, isso vai andar para a direita, não vai estar em equilíbrio. Então elas têm que ter a mesma intensidade. Entendeu? Para zerar na horizontal, esses dois devem ser iguais. E para zerar na vertical, condição de equilíbrio, esses dois devem ser iguais. Pronto, eu estabeleci uma condição de contorno para resolver o meu exercício. Lembrando que desse triângulo retângulo formado aqui, eu consigo tirar as minhas componentes x e y. Olha, se o ângulo aqui é 30 graus e eu traço aqui uma paralela a esse, lembra que os alternos internos são iguais. Ó, se eu colocar aqui um eixo, alternos internos. Por isso aqui também é 30 graus. Tá? E aí vem, ó, seno de 30, cateto oposto, componente y da tração AB, dividido pela tração AB. Se eu pegar o cosseno de 30, só passei a tração AB para lá, o seno de 30 não é meio? 0,5. Então, passei a tração AB para cá e o 0,5, que é o seno de 30, eu passei para cá. O meio, 0,5. Só para deixar assim, tá? Muito bem. Está escrito aqui a condição de contorno de que
a componente Y da tração AB tem que ser igual ao peso. Então, eu vou trocar aqui a componente Y da tração AB exatamente pelo peso. Aí a tração AB vai ficar o peso dividido por 0,5. Tá? Tá aqui a condição que me deu isso. Muito bem. O peso é a massa vezes a gravidade desse bloco de 2 kg, então é 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, isso dá 20, 20 dividido por 0,5 dá 40. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é newtons. Então eu achei o valor da tração AB, 40 newtons. Isso vai me facilitar a vida, porque vai permitir que eu calcule a componente X e Y dela. Tá? Então, continuando aí, tá certo? Eu vou lá agora no meu triângulo. Com o cosseno de 30, eu tenho a tração ABX, a componente X da tração AB, tá certo? Cateto adjacente. O cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, a componente X da tração AB, dividido pela tração AB, que eu já calculei e sei que vale 40. Tá? Passa isso para lá, multiplicando, a componente X é a tração vezes cosseno de 30. O cosseno de 30, ele pediu no exercício que você considerasse 0,87. A tração AB que a gente já tinha calculado vale 40. 40 vezes 0,87 dá aproximadamente 34,8 newtons, que é o valor da componente X. Aí, se para cá vale 34,8, para lá, que é a tração BC, tem que valer exatamente a mesma coisa. Então, a tração BC vai valer 34,8. A tração AB, soma das componentes X e Y, vale 40 newtons, que a gente já havia calculado. Então, respondemos aí a esse problema, o 464 da página 431. Tá ok? Legal, né? Bom, essa parte aqui é uma particularidadezinha bem interessante. Pode ser cobrada sim na 5, tá? Tudo que tem nessa aula aqui tem total relevância e importância em relação a 5. Senão eu não tomaria seu tempo aqui, tá bom? Lá, aqui embaixo eu coloquei até o endereço da página, se você depois quiser ler lá na página, mas eu praticamente trouxe a informação toda, tá ok? Então, no caso de embarcações, né? Nós podemos usar essa questão de centro de gravidade e equilíbrio muito em embarcações. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, né? Por que um navio flutua? Tá? Olha, o navio flutua, primeiro porque ele tem uma densidade menor do que a água. Lá em hidrostática, vocês irão estudar essa parte de densidade. Tá? Então, aquilo que tem uma densidade maior do que a da água, que é de 1 kg por metro cúbico, afunda na água. O navio, embora seja feito de ferro e aço, tá? Que tem densidade maior do que a água, quando são maciços, tá? Ele flutua na água porque ele não é maciço, ele é oco. Tá? Então, a parte oca, que vai conter ar, que é menos denso do que a água, em grande volume, vai fazer com que ele flutue. Uma outra razão para que o navio flutue é o deslocamento da água que ele promove, que, como retorno, reação, aplica no navio um empuxo. Veja que onde o navio foi colocado, todo um volume aqui de água foi deslocado. O peso correspondente a esse volume de água deslocado gera uma força, da mesma intensidade da força-peso, contrária ao navio para cima, gerando nele um empuxo. O peso do navio é que é dirigido para baixo. Tá? Essa força, peso, equivalente ao peso da massa de água deslocada, é o empuxo. Tá? E o alinhamento do peso para baixo com o empuxo para cima ajuda no equilíbrio. Olha, nós temos que a massa deslocada de água, ela tinha um centro de gravidade, que a gente chama de centro de empuxo. Está relacionado à massa de água aqui, e você vai pegar o centro dela. O navio, ele tem um centro de gravidade que coincide com o centro de massa, se considerarmos aqui a gravidade constante, tá ok?
mas que é diferente do centro geométrico. Olha, se você olhar o desenho aqui, pegar só a parte de fora do navio, você vai ver que o meio desse desenho geométrico ele estaria mais ou menos aqui na ponta dessa seta aqui em cima, ó. Seria o centro geométrico. Agora, o centro de gravidade é lá embaixo, está relacionado com a distribuição da massa pelo navio. Tá certo? Esse é o centro de gravidade. Bom, é muito comum que nos navios, e todos os filmes que vocês já assistiram aí, de navios que afundam, né, naufragam, geralmente a casa de máquinas, né, geralmente não, em todos a casa de máquina fica no fundo, tá certo? Lá no casco. Porque é a parte mais pesada do navio, tá certo? Isso faz com que o centro de gravidade, o centro de massa do navio fique mais baixo. Esse centro de gravidade, quanto mais baixo ele for, não só no navio, mas no carro, mais estabilidade ele dá, tá? E o equilíbrio entre esse centro de gravidade para baixo e o centro de impulso, esse centro de gravidade que é mais abaixo que o centro de empuxo, que tem que ficar mais acima, ele dá o equilíbrio estável. Ou seja, quando o navio tenta, tá, ele sofre uma inclinação para um lado, o impulso, a força do impulso para cima e a força-peso para baixo, elas ficam deslocadas dessa forma. Então a tendência natural aqui é você gerar um torque e voltar esse navio para a posição de equilíbrio. Pois o seu centro de gravidade e centro de impulso estão em posições distintas, com o centro de gravidade mais abaixo. Se os dois coincidirem, aí você tem um problema, porque o navio vai ficar girando. É um centro, aí você vai ter um equilíbrio que a gente chama de indiferente. Se ele tender para um lado, ele vai embora. Tá certo? Então, essa parte aí, vocês podem dar uma lida, tá ok? Tirar mais alguma dúvida, é só dar uma lida nessa parte, é importante para vocês, tá ok? Então, se preparem para a A5 de vocês, orientem-se sempre pela FOA, tá ok? Um bom estudo para vocês. E, em sequência, boas férias.